Bom, então, segunda aula, né, de tópicos especiais em grafos e algoritmos. Bom, a gente está na parte onde a gente faz a revisão, né? Eu não sei se vocês viram, mas eu coloquei lá no Moodle, né, o tópico, né, a grande área onde o projeto deve ser feito. Então, basicamente, é aquilo que a gente já tinha conversado sobre problemas, né, que a gente ou desconhece se são tratáveis ou se são difíceis, ou problemas que a gente já sabe que são difíceis, né? E que para alguma restrição, é, ou bem restringir o problema a uma determinada classe, ou bem restringir o próprio problema, né? Com relação ao que está trabalhando, eles se tornam fáceis, ou seja, existe um algoritmo polinomial, né, para solucionar para essa restrição. Então, dentro desse tema vocês têm liberdade, a gente vai falar ao longo dessa parte de revisão, né, de algumas classes interessantes, de problemas onde isso acontece, e aí, dentro desse escopo, vocês ficam livres para escolherem o que vocês vão fazer, qual a profundidade que vocês, teórica, né, que vocês vão dar ao trabalho, se vocês vão fazer alguma parte prática no sentido de implementação dos algoritmos, né, que eventualmente possam acontecer. Então, é um projeto individual, e aí vocês ficam livres, né, vocês têm autonomia nesse sentido de escolher o tema, dentro desse grande tema, escolher, né, o problema que vocês vão abordar e como, né, qual vai ser a profundidade que vocês vão dar, tanto teoricamente quanto se vocês vão fazer alguma parte prática, enfim, tá bom? Alguma proposta, pensar numa, para essa classe tá resolvido, para essa não está, mas será que não daria para fazer assim? Ou talvez propor uma heurística, ou sei lá, coisas desse tipo, tá bom? Então esse é o nosso projeto, que é a segunda metade do curso, e a gente está começando, então, revendo alguns conceitos importantes de grafos, e posteriormente a gente vai falar um pouquinho sobre complexidade, tá bom? Então hoje, vocês ainda não estão vendo aí, hoje a gente vai falar de grafos bipartidos e árvores, basicamente, tá? Grafos bipartidos, né? Eles são bastante estudados em diversos problemas. Para alguns problemas, a solução às vezes é bem fácil ou até trivial para grafo bipartido, mas para outros os problemas são difíceis. Então, assim, é uma classe bastante estudada e muito importante, né? Cuja caracterização a gente conhece, e uma caracterização eficiente, né? Bom, então hoje a gente vai falar basicamente disso. Árvores vocês já estão carecas de conhecer, né? Já viram em grafos, já viram em outras disciplinas. Árvores, né, anda de mãos dadas aí quando a gente vê grafos bipartidos, então também é outra classe super importante. Então, vou compartilhar aqui com vocês a tela. Beleza. Bom, eu vou tentar às vezes riscar ali mesmo. Se eu precisar sair para a mesa digitalizadora, eu compartilho a mesa digitalizadora com vocês. Então, vamos começar. Bom, então na aula passada, a gente reviu vários conceitos básicos, né, de grafos. O que foi, filha? Só um minuto, gente. Alice, agora a mamãe não pode, tá bom, meu amor? Fica lá na sala, vê o seu desenho. Eu não tenho que chamar pai de cima. Você deixa a já começar a aula dela, não. Como a Belinha acordar, você vai brincar com ela, tá bom? Uhum. Então deixa a mamãe trabalhar agora, tá? Mas não.
mais uma coisa. Não, Isabela me chama pra ir pra piscina. Ela não vai chamar não, tá bom? Se ela te chamar, você vem aqui e me fala, tá bom? Não, isso aí você não pode comer. Você já tomou café? Então tá. Então vai lá. Não, Lígia, eu falei que não pode comer, minha filha. Isso é muito doce. Vai lá. Tá. Bom, então voltando aqui, minha filha ainda não voltou a estudar, gente, então eventualmente algumas interrupções ocorrerão, tá bom? Bom, então vamos falar lá de grafos bipartidos. Eu não sei se vocês lembram, então na aula passada a gente falou de algumas definições bem básicas de grafos, alguns tipos de grafos completos, a gente falou de clique, conjunto independente, conceito de maximal e máximo, a diferença, né? Subgrafo induzido, umas coisas bem básicas. Hoje a gente vai falar de duas classes especificamente, começando por grafos bipartidos. Então a gente sabe que um grafo ele é bipartido, né? Quando acontece o que vocês estão vendo aí já no slide de baixo. Opa, virei aqui sem querer, meu Deus. Por que eu sempre faço isso? Aqui, então o grafo ele é bipartido quando a gente consegue, né? Particionar o conjunto de vértices desse grafo em duas partes. Então a gente põe os vértices de um lado, todos os vértices de um lado, os vértices do outro. E o que é super importante para o grafo bipartido? A gente só tem arestas aqui, né? A gente não tem arestas dentro de uma mesma parte. Isso aqui é extremamente proibido, ok? Então, arestas dentro da parte elas não são permitidas, elas descaracterizam um grafo bipartido. Então, num grafo bipartido, todas as arestas têm um extremo numa parte e o outro extremo na outra parte. Tá bom? Então, essa é a definição de grafo bipartido. Como vocês podem ver aí, ó, tem o esqueminha aí nesse segundo slide aqui, tá? Deixa eu ver, talvez dando um zoom aqui. Fique maiorzinho para vocês aí. Bom, então, Então a gente tem essa definição, a gente denota, né? Então, como eu falei na aula passada, a gente falou de grafos completos, né? Um grafo ele é completo quando ele possui todas as arestas é o número máximo de arestas que um grafo pode ter. Então, todo mundo vê todo mundo num grafo completo. A mesma coisa ocorre quando a gente está falando de grafo bipartido completo. Então, a gente está no mundinho ali dos grafos bipartidos e tem um tipo especial de grafo bipartido que é chamado de bipartido completo. Então, é o grafo bipartido que possui mais arestas, ou seja, todo mundo vê todo mundo de uma parte vê todo mundo da outra parte. Ele tem que ser bipartido, né? Ele tem que estar no mundinho ali do bipartido. Então, a gente continua não permitindo arestas entre vértices da mesma parte. Mas todas as arestas possíveis entre uma parte e outra, elas existem no grafo bipartido completo. E esse grafo, ele é denotado dessa forma aqui, ó. Onde P é o número de vértices numa parte e Q é o número de vértices na outra parte. Beleza? Ok? Normalmente a gente também denota assim, ó, o grafo, seja G um grafo bipartido. A gente diz quais são as partes, né? Então aqui eu tô chamando de X, Y e é o conjunto de arestas tradicional, né, que a gente usa. Ok? Beleza? Então a parte X tem P vértices, a parte Y tem Q vértices e obviamente, né, a quantidade de arestas, como todo mundo da parte X vê todo mundo da parte Y e vice-versa, né? A gente tem que a quantidade de arestas é o produto, né, dessas cardinalidades aí, ok? Então essa notação, ela é bastante utilizada na literatura, mas ela é frequentemente esquecida pelos alunos, né? Então, lembre-se, né, que sempre que aparece esse casão aqui, a gente está fazendo alguma referência a completo, né? O grafo completo, por exemplo, com 5 vértices, a gente denota por K5, né? Aquele grafo com 5 vértices
tradicional. Aqui é o C5, né? Então aqui é porque aqui fica muito ruim de eu desenhar. Mas ele tem todas as arestas possíveis. Ó, apareceu uma estrela. Ok? Então, o K5 a gente denota assim. Aí apareceu esse casão, só que apareceu essa anotação meio estranha aqui. Lembra que continua sendo completo, mas a gente está no mundo dos bipartidos, né? Onde essa daqui denota a cardinalidade de uma parte e esse outro parâmetro aqui denota a cardinalidade da outra parte. Belezinha? Tudo bem? Vocês lembram dessa definição de grafo bipartido? Não? Sim? Beleza, beleza. Aqui a gente tem um exemplo, ó, de bipartido completo, né? Onde temos todas as arestas possíveis aqui entre as partes x e y, tá? Bom, e aí a gente chega em alguns resultados que já existem relacionados a grafos bipartidos. O primeiro é um grafo bipartido K-regular. Vocês lembram desse conceito, K-regular? Na aula passada eu falei dele, mas vocês não estavam aqui. Desenhar aqui é extremamente ruim. Mas enfim, eu preciso baixar outro programa. Então, vocês lembram do que é? O que é um grafo K-regular? Um grafo, ele é K-regular quando todo mundo tem o mesmo grau e esse grau é K, tá bom? Então, aqui a gente está lidando com um grafo bipartido, ou seja, o que a gente sabe até o momento de grafo bipartido, né? A gente sabe que existem, o conjunto de vértices pode ser particionado em duas partes, que aqui no caso eu estou chamando de x e y, e as arestas só são entre x e y, tem um extremo na parte x e um extremo na parte y. Só que aqui a gente tem uma hipótese a mais, a gente tem que todo mundo tem grau K. Então, de cada vérticezinho saem K arestas, ok? Então, o que esse teorema está dizendo aí pra gente? Esse teorema está dizendo que um grafo bipartido K regular, com K maior do que zero, com bipartição XY, satisfaz que a cardinalidade das partes tem que ser igual, ok? Vocês acham que isso faz sentido? Isso que está dizendo aí no teorema? Então, todo mundo tem o mesmo grau, né? Será que daria para a gente ter uma coisa desequilibrada aí? X, por exemplo, ter mais um vértice além do Y e ainda assim todo mundo ter o mesmo grau? Será que isso funcionaria? Se a gente fizer alguns testezinhos, né? Se a gente tentar desenhar aí um pouquinho, dá pra gente perceber facilmente, né? Que não rola, né? Se as cardinalidades fossem diferentes. Beleza? Então, se é bipartido K regular, então as cardinalidades são iguais. E como é que a gente prova isso? Bom, aí tem uma provinha que ela é, digamos, meio algébrica, tá? Então, basicamente, a gente tem o que aqui de informação, né? A gente está falando de cardinalidade das partes. A gente sabe que o grafo é bipartido, a gente sabe contar bem as arestas desse grafo, porque a gente sabe que as arestas, né, elas são entre as partes. E por que a gente sabe contar bem essas arestas, né? Porque a gente sabe o grau, né, desses vértices. A gente sabe que todo mundo tem grau K, ok? Bom, observem o seguinte. A gente viu, né, na aula passada também o teorema do aperto de mãos, que é aquele teorema que diz pra gente que o somatório dos graus dos vértices é igual a 2 vezes o número de arestas que a gente tem num grafo qualquer, né? Isso porque toda vez que eu somo, que eu pego o grau de um vértice, né, eu tô contando todas as arestas que são incidentes àquele vértice, mas observem que cada uma dessas arestas é incidente a um outro vértice. Então, uma vez que você some todos os graus, né, você acaba contando as arestas 2 vezes.
Então, vamos olhar aqui num grafo bipartido. Num grafo bipartido, as arestas são assim, né? Então, observem que se eu pegar e somar os graus de todo mundo de uma parte, eu consigo contar todas essas arestas. É isso que está dizendo aqui nessa demonstração, né? Se eu pegar todo mundo da parte x e somar os graus, eu tenho a quantidade de arestas do meu grafo. E se eu somar os graus, isso tem que ser igual, né? A soma dos graus da parte y. Belezinha? Tudo bem? Ok? Mas aí o que eu sei, né? Eu sei que o nosso grafo é K regular. Então, o que é esse somatório dos graus dos vértices de uma parte? Bom, a parte x, ela tem cardinalidade de x vértices, certo? Cada um desses vértices, né, que compõem a parte x, tem grau K. Então, somar os graus da parte x vai resultar, né, nisso aqui. K vezes a quantidade de vértices da parte x. Da mesma forma, somar os graus dos vértices da parte y dá esse resultado aqui, que é K vezes a quantidade de vértices na parte y. Só que por essa afirmação aqui, a gente sabe que essas somas, né, elas têm que ter o mesmo valor, porque elas são justamente a quantidade de arestas que tem no nosso grafo bipartido. Então, daí a gente sabe que essas coisas aqui são iguais. Não consigo fazer um igual sem esse troço transformar em seta. Essas quantidades aqui, elas são iguais. Ok? Então, daí, como K, né, é maior do que zero, a gente pode dividir por K dos dois lados e aí a gente tem que as cardinalidades de x e y são iguais. Ok? Mas observem que é bem intuitivo esse resultado, né? Só pela definição de grafo bipartido de K regular, a gente consegue perceber que para ser bipartido e para ser regular é necessário satisfazer essa condição aí das cardinalidades. Ok? Beleza? Ok? É uma condição necessária aí para o grafo ser bipartido e K regular. Observa que claramente ela não é suficiente. Beleza? Então, condição necessária é sempre boa para a gente responder o não, né? Porque se não satisfizer essa condição aí, a gente já pode afirmar que o grafo, ou bem, que ele não é bipartido K regular. Então, se ele é bipartido, ele não pode ser K regular. Ok? Belezinha? Bom, aí, para a gente continuar a aula, a gente vai ver alguns conceitos que são necessários. São conceitos também bem intuitivos. São formas da gente caminhar, né? Digamos assim, da gente percorrer os vértices e as arestas do nosso grafo. Então, a gente tem os conceitos aí de passeio, trilha e caminho. Então, basicamente, né, o passeio é o geralzão, é uma forma qualquer de você caminhar pelo grafo. Então, a gente diz, né, que o passeio é uma sequência de vértices. Observa que eu estou caminhando no meu grafo. Então, para eu poder caminhar, né, eu não posso voar de um vértice para outro. Eu tenho que ter arestas entre esses vértices aí que eu estou percorrendo. Então, é uma sequência de vértices, onde entre cada vértice aqui consecutivo eu tenho certeza que tem uma aresta, tá bom? Então, um passeio é uma forma de caminhar qualquer, a gente pode ter repetição de vértices, a gente pode ter repetição de arestas sem nenhum problema, tá bom? Então, uma sequência de vértices onde os vértices ali consecutivos têm aresta entre eles, belezinha? O comprimento do passeio, deixa eu tirar isso daqui, o comprimento do passeio é o número de arestas que esse passeio tem, tá bom? Em geral, a gente sempre vai falar de comprimento pensando no número de arestas, tá? A trilha é só vocês lembrarem, não sei se, na verdade eu não sei se vocês lembram, mas eu creio que sim, porque é um problema motivacional aí bem inicial, né, de grafos, que é o problema das 7 pontes de Königsberg. Então, trilha é só lembrar de trilha euleriana, lembra lá das pontes.
Os moradores queriam passar por todas as pontes sem repetição. Então, fazendo, né, o paralelo entre pontes e grafos, as pontes são justamente as arestas na modelagem lá proposta por Euler. Vocês lembram do problema das 7 pontes de Königsberg? Então, pensou em trilha, é só lembrar trilha euleriana. Aí você lembra do problema das 7 pontes e fica fácil de lembrar que a gente não pode repetir as pontes, ou seja, a gente não pode repetir as arestas. Então, toda vez que a gente tiver uma trilha, a gente tem de novo uma sequência de vértices, onde vértices consecutivos, né, possuem arestas entre eles. Entretanto, quando a gente tem uma trilha, a gente não tem repetição de arestas, ok? Pode ter vértice repetido? Pode, mas não pode ter aresta. A gente também chama de circuito euleriano, tá bom? Então, trilha e circuito é a mesma coisa. Tudo bem? Caminho. O caminho, a gente não pode ter vértice repetido. Aí, qual é o paralelo que a gente faz com um problema que a gente conhece muito? É o problema do ciclo hamiltoniano, né? Ah, Fernanda, você está falando de caminho e está falando de ciclo. Porque ciclo nada mais é do que um caminho fechado. É um caminho onde a gente volta para o ponto de partida, tá bom? E também a gente tem aquela outra definição, né? Do caminho hamiltoniano, onde a gente não precisa retornar ao ponto de partida, tá? O caminho a gente não repete vértices, beleza? Mas não tem erro. Lembrou que trilha é trilha euleriana? Ou seja, não tem repetição de arestas. O outro é o que não repete vértice, ok? Então, os vértices são todos distintos no caminho. O ciclo é um caminho fechado, ok? Então, a gente retorna, que é o último vértice, né? Ele tem que ser igual ao primeiro. A gente retorna ao ponto de partida. Tudo bem? Belezinha? Bom, o comprimento do ciclo, de novo, é o número de arestas, mas num ciclo, né? Todo ciclo, o número de arestas é igual ao número de vértices. Então, tanto faz aí o que você está contando, tá bom? A gente chama ciclos que possuem um número par de vértices e um número par de arestas, né, de ciclo par. E os que possuem quantidade ímpar, né, de arestas, a gente chama de ciclo ímpar. Isso é muito importante, essa definição, né, no contexto aí de grafos bipartidos, tá? O que é a cintura? A cintura é o tamanho do menor ciclo do grafo. Isso é só uma observação mais que vocês podem vir a precisar, né, quando vocês estiverem lendo artigo e tal. É um parâmetro muito utilizado, girth, tá? Cintura, girth. Em inglês, quando vocês lerem, vai aparecer girth. Então, é o tamanho, é a quantidade de arestas do menor ciclo do grafo. Ok? Bom, então aqui, ó, exemplinho básico, a gente tem, ó, qualquer forma aqui de você percorrer, né, passando pelas arestas, ó, A, B, C, D, voltei para o C, isso é um passeio. Então, passeio é qualquer coisa doida aí que você possa vir a fazer, lembrando que você tem que sempre percorrer, para passar de um vértice para outro, você tem que passar por uma aresta, tá bom? Observa que isso não é uma trilha ou um circuito, né? Por quê? Porque tem a repetição do vértice, tem a repetição da aresta CD, ok? Então, trilha a gente não repete aresta. Observe que isso aí também não é um caminho, justamente porque repete o vértice C, ok? Bom, aí outro exemplo aqui, ó, A, B, C, F, B, G. Observa que agora, ó, a gente não repetiu a aresta. A, B, C, F, B, G. Embora a gente tenha repetido o vértice B,
a gente não repetiu a aresta, então é uma trilha. É uma trilha, mas como a gente repetiu o vértice, não é um caminho, ok? Beleza? Vamos ver um exemplo de caminho H, B, C, D, por exemplo. Isso é um caminho de H para D, ok? Não há repetição de vértices, consequentemente não há repetição de arestas. Beleza? Ok? Bom, e ciclo, né? Se a gente observar aqui, ó, o triângulozinho é um ciclo de tamanho 3, AHBA, é um ciclo de tamanho 3, um ciclo ímpar. Se a gente pegar aqui, ó, AHGBA, a gente tem um ciclo de tamanho 4, ok? Um ciclo par. Observa que aqui esse ciclo tem uma corda, não sei se vocês lembram o que é uma corda, né? Num ciclo, uma corda é uma aresta entre vértices não consecutivos do ciclo, certo? Entre vértices que não são adjacentes. Existe uma classe de grafos muito estudada, que é a classe dos grafos cordais, que é uma classe onde qualquer ciclo, né, de tamanho pelo menos 4 tem pelo menos uma corda. Então, também é chamado de grafo triangularizado, porque a gente consegue ver um monte de triângulozinho assim, a gente não tem nenhum buraco no grafo, ok? Belezinha? Então, aqui observa que isso aqui em particular é cordal, porque ó, esse ciclo aqui de tamanho 4 tem uma corda que gera, né, 2 triângulos. A gente não tem nenhum ciclo aqui de tamanho maior do que 4, maior ou igual a 4 sem corda, ok? Belezinha? Então, adiantando aí algumas coisas que vão aparecer ao longo do caminho desse curso, né? Tudo bem? Bom, lembram o que é um grafo conexo? Conceito aí também que aparece em diversos problemas, né? Um grafo, ele é conexo quando existe caminho entre todo par de vértices, ok? Então, peguei quaisquer 2 vértices num grafo conexo, eu sei que eu vou ter um caminho entre eles. Belezinha? Aqui tem o exemplo do grafo que a gente estava trabalhando, é um grafo conexo. Observa, se eu quiser sair de qualquer vértice para qualquer vértice, eu sempre consigo. A gente tem o que a gente chama aqui uma única componente conexa. Essa coisa de componente conexa, né, ela é bem visual. A gente observa ali que o grafo ele tá todo unidinho, né? Só tem um pedaço aqui de grafo. A gente não tem nada separado, né? Nada desconectado desse grafo aí. Então ele tem uma única componente conexa, obviamente ele é conexo. Observem que a gente consegue, por exemplo, sair do A e ir para qualquer outro vértice aí através de um caminho, né? Então, por exemplo, eu quero ir do A para o B, eu tenho uma aresta direta. Eu tenho outro caminho? Tenho sim, até porque eu tenho ciclos aí nesse grafo. Então, ó, eu posso ir do A para o B por aqui, que é o menor caminho possível, utilizando uma única aresta, mas eu posso ir do A para o B, por exemplo, utilizando esse triângulo aqui, né? Esse ciclo aqui, A, H, B. Então, esse caminho aqui teria tamanho 2, tem 2 arestas. Eu ainda poderia optar por um caminho maior ainda, né? AHGB, que tem um tamanho 3, ok? Observem que eu posso ter vários caminhos e eu tenho um menor caminho aqui, que é utilizando, nesse caso, uma aresta. Da mesma forma aqui, ó, eu tenho um caminho para o B, eu tenho um caminho para o H, eu tenho um caminho para todo mundo daqui, para o C, para o D. Observa que para eu chegar no D, né, de qualquer vértice aqui, eu sempre tenho que passar aqui pelo vértice C. Beleza? Esse vértice aqui, e aqui, ó, também, né, para eu sair desse lado de cá e vir para esse outro lado aqui, né, eu tenho sempre aqui que passar pelo vértice B. O vértice B, o vértice C é o que a gente chama de articulação. A gente deve falar de articulação, talvez na aula que vem, não sei se é nessa aula ou se é na aula que vem, tá bom? Mas observa que se a gente remover, né, o vértice B, a gente separa esse pedaço aqui que está circulado desse outro pedaço, tá bom? Então aqui a gente tem um bloco, como a gente chama.
e aqui a gente tem outro bloco, e aqui a gente tem outro bloco. Tá bom? Identificando as articulações, uma coisa que a gente viu lá em Projeto de Análise de Algoritmos. Não sei se todos vocês viram. Acho que sim. Bom, beleza? Então esse grafo aí é conexo. Por que, Fernanda, que esse grafo é conexo? Porque a gente tem caminho entre todos os pares de vértices. Ok? Bom, ele é desconexo quando ele não é conexo. Então aqui, ó, como eu falei para vocês, é bem visual, né, o grafo desconexo. A gente consegue enxergar, né, as componentes conexas quando a gente tem a representação gráfica assim. Observem que eu não consigo sair de nenhum vértice aqui desse lado e vir para um vértice desse, porque como eu falei, eu não posso voar daqui para lá, eu tenho que sempre passar por arestas. E como eu não tenho arestas aqui entre as partes, porque se eu tivesse pelo menos uma aresta aqui, esse grafo seria conexo, né? Uma aresta aqui ligando as componentes, por exemplo, assim, esse grafo seria um grafo conexo. Então, como eu não tenho nenhuma, eu não consigo sair daqui e chegar aqui. A gente fala que nesse caso, por exemplo, a distância de A para qualquer vértice aqui é uma distância infinita, ok? A gente já vai falar do conceito de distância, tá? Então, observa que aqui dentro eu tenho caminho entre todos os pares de vértices, por isso que isso é uma componente conexa. Aqui eu também tenho caminho entre todos os pares de vértices, mas entre elas eu não tenho caminho. Então, por isso que esse grafo é desconexo. Mas aí a gente consegue, né, exibir, particionar aqui em componentes conexas, tá bom? Deve aparecer agora esse conceito. E aí aparece novamente o conceito de subgrafo e de maximal, né? Então, observem que pode parecer até meio rebuscada essa definição aqui. Uma componente conexa é um subgrafo conexo maximal, ou seja, um subgrafo maximal com relação à propriedade de ser conexo. Observem o seguinte, ó. Vejam se vocês concordam comigo. Isso aqui é conexo, é um subgrafo conexo. Concordam comigo? Isso que eu acabei de circular? Beleza? Isso é um subgrafo conexo. Mas ele é maximal com relação à propriedade de ser conexo? Ou seja, eu não consigo acrescentar mais nada e manter a conexidade aí? Isso não é verdade, né? Observa, por exemplo, se eu acrescentar o vértice F, deixa eu esticar aqui. Se eu acrescentar o vértice F, vocês concordam comigo que eu continuo tendo um subgrafo conexo? Continua tendo caminho entre todos os pares de vértices? Então, esse subgrafo pequeno aqui, né, menor, com 4 vértices, ele não era maximal com relação à propriedade de ser conexo. Por quê? Porque quando eu acrescento F, eu ainda assim tenho um subgrafo, né, que contém o antigo, que contém com 4 vértices, mas que ainda assim é conexo. E se eu esticar mais um pouco, por exemplo, se eu pegar o C, eu continuo tendo um subgrafo conexo. Então, esse anterior com 5 vértices não era conexo, não era maximal, perdão. Se eu esticar mais um pouco, pegar o E, ainda assim é conexo. Então, a brincadeira para você identificar as componentes é até onde você pode esticar e ainda continuar sendo conexo. Ó. Observa que aqui é o ponto máximo onde eu posso chegar. Qualquer outro vértice que eu colocar aqui dentro, eu já perco a propriedade de ser conexo. Então, o subgrafo deixa de satisfazer a propriedade que eu estou buscando. Então, ó, eu só posso esticar até aqui. Então, por isso que tem essa definição aqui bem formal, né? O que é uma componente conexa? Embora seja bem visual, a gente consiga identificar facilmente. Como é que a gente define isso formalmente, matematicamente, né? Então, é um subgrafo conexo maximal, ok? Tudo bem? Tudo bem com essa definição aí de maximal? Alguns de vocês não estavam na última aula. O Aulus tinha entrado, mas eu acho que ele deve estar com algum problema de conexão. Acho que ele caiu. Então, vocês dois não estavam na última aula, que foi quando eu revisei esse conceito aí. Vocês são excelentes alunos, né? Eu acredito muito que vocês lembrem disso. Mas, espero que tenha ficado claro se tinha esquecido, né? Beleza? Tudo bem? Podemos seguir? Show.
Bom, aí a gente tem essa notação aqui, ó, W de G. Não confundam com o ômega, tá? O ômega a gente usa para outra coisa. Então, o número de componentes conexas a gente denota por W de G. Aqui no caso a gente tem duas componentes conexas, tá bom? Bom, aí como eu falei para vocês, a gente tem o conceito de distância. Distância está relacionado com caminho, tá bom? Eu mostrei para vocês, né, que por exemplo, aqui eu tenho vários, como aqui a gente tem ciclos, a gente tem diversos caminhos possíveis aí entre os vértices, né? Por exemplo, de A para B, eu tenho todos aqueles caminhos que a gente falou. Eu posso vir direto utilizando a aresta, ou eu posso utilizar essas duas arestas, ou ainda eu posso utilizar essas três arestas, beleza? Observa que é caminho, né? Então eu não posso repetir vértice. Então eu não tenho nada maior do que isso, porque como eu falei, né, para eu sair desse pedaço aqui, desse bloco aqui para esse bloco aqui, eu tenho que passar pelo B, que ele é a articulação. Então, do A para o B, eu só consigo utilizando as arestas que estão aqui nesse bloco, né? Então, eu comentei, né, que aqui esse caminho aqui é o caminho direto que utiliza uma aresta, ele é o menor caminho. Não tem como ser caminho menor do que um, né? Precisa ter aresta, não dá para voar. Então, o que é a distância? A distância é justamente isso, é o tamanho do menor caminho entre os vértices. Então, a gente pode ter um montão de caminhos, mas quando a gente calcula a distância, a gente tem que encontrar um menor caminho entre esses pares de vértices, ok? Vocês já sabem que para isso daí a gente tem algoritmo em tempo polinomial, né? Para determinar a distância entre os vértices. A gente tem algoritmo de menor caminho, de caminho mínimo, ok? Belezinha? Observa que aqui, né? Aqui a gente ainda está trabalhando com um problema mais superficial, né? Aqui a gente só está simplesmente contando a quantidade de arestas. A gente também pode ter pesos nessas arestas aí, como vocês bem sabem, tá bom? Mas aqui no caso distância, em gráficos, né, o conceito de distância no grafo simples, o grafo que não é ponderado, basicamente é contagem de arestas. O número mínimo de arestas, né, que eu tenho para sair de um vértice e chegar no outro. Isso é o cálculo da distância, ok? Então é o tamanho de menor caminho no grafo. Tá bom? Como eu falei para vocês, ó, quando a gente não tem caminho, a gente fala que a distância é infinita. Tudo bem? Belezinha? Bom, aí vem um conceito que eu não sei se vocês lembram, porque é um conceito assim que a gente não utiliza muito, né? A gente acaba sempre se referindo à distância e tal, mas é o conceito da excentricidade. A excentricidade é um parâmetro que está relacionado ao vértice, tá bom? Então, distância, né? É entre dois vértices. Excentricidade é um parâmetro de vértice. Então, a gente diz que a excentricidade do vértice é a maior distância desse vértice para algum outro vértice do grafo, tá bom? Então, você calcula todas as distâncias do vértice para todos os outros e a excentricidade é o maior valor que tem desses aí que você está calculando, tá bom? Então, por exemplo, aqui, voltando aqui no nosso exemplo, observa aqui, ó, do A para o B, eu tenho distância 1. Do A para H, eu tenho distância 1. Mas eu não tenho mais distância 1 do A para ninguém, porque os únicos dois vizinhos do A são o H e o B, certo? Então, eu garanto, né, que a excentricidade do A certamente é maior do que 1. Então, agora eu vou ver a distância do A para os outros caras. Ó. A distância do A para o G é 2, né? 1, 2. A distância do A para o C também é 2. Mas observa o seguinte, a distância do A para o D é 1, 2, 3. Não tem como fazer melhor do que isso, né? Porque para ir para o D eu sempre tenho que passar para o C e a distância do A para o C é 2. Então, 1, 2, 3. A distância do A para o E também é 3, né? Eu posso vir ó, A, B, F, E ou A, B, C, E. Também funciona. Ok?
Belezinha? Então, eu garanto aqui que a excentricidade do A é 3. Tudo bem? Belezinha? Então, a excentricidade do A é 3. Quando a gente vai calcular a excentricidade de todos os vértices do grafo, a gente repete esse cálculo aí para todos os vértices do grafo. Por que, né, que a gente faria isso, calcular a excentricidade para todos os vértices? Bom, a gente tem dois conceitos, né, que a gente pode pensar na excentricidade. Aqui a distância não está definida, aqui o diâmetro não está definido em função da excentricidade, tá? Mas a gente também pode definir em função da excentricidade. Aqui está definido de uma maneira mais simples, né, sem precisar de outro conceito. O que ele é o diâmetro? O que é o diâmetro do grafo? Aí observa, excentricidade é um parâmetro relativo a um vértice, né? Diâmetro já é um parâmetro do grafo. Então, o diâmetro, eu vou olhar para todos os vértices do grafo e eu vou observar qual é a maior distância aí entre todos os pares de vértices do grafo. Esse valor aí é o diâmetro do grafo. Beleza? Ok? Observem aí que o diâmetro é a maior distância e distância é o menor caminho. Então aí a gente tem um problema, né, que envolve duas análises de otimalidade. A gente tem o maior, menor caminho. É um problema de max-min, como a gente chama, tá? Beleza? Então aqui, ó, observa que eu pego a maior distância, ok? A excentricidade do vértice, ela é a maior distância pro vértice. Então, se eu for pegar o diâmetro, pensando nas excentricidades, eu calculei todas as excentricidades. É só eu pegar a maior das excentricidades possíveis. Isso vai ser o diâmetro do nosso grafo. Ok? Beleza? Tudo bem? Então, o diâmetro é o maior, menor caminho. Tá bom? Isso é muito interessante, é um problema de max-min que a gente sabe resolver em tempo polinomial. Beleza? É fácil calcular o diâmetro de um grafo. Tudo bem? Tiago chegou na iniciação científica, ele viu o problema da árvore geradora mínima, né? Não foi isso que você viu, Tiago? Acho que foi, né? E era um problema de min-max. Também tratava de análises de otimalidade opostas dentro de um mesmo problema, né? O que é muito interessante. Mas era o contrário, né? Aí é max-min. O que o Thiago trabalhou era min-max. Que já é um problema que no geral, né? No geral, para 4 em diante, ele é difícil. O diâmetro aí é fácil. E esse problema que o Thiago trabalhou é um problema que está aí dentro desse contexto aí, mexe com árvore, mexe com distância, né? Árvore geradora e tal. Então, é um problema aí que está no mesmo contexto, digamos assim, mas já é um problema que, diferentemente do problema do diâmetro, que embora trabalhe com duas análises aí de otimalidade opostas, é um problema fácil. Belezinha? Esse problema que o Thiago trabalhou, ele também fica fácil em algumas classes. Então, também, Thiago aí que já tem um conhecimento prévio desse problema, é uma opção aí de trabalho para a parte do projeto, Thiago. Beleza? Bom, aí eu falei que tinham dois conceitos, né, relacionados à excentricidade do grafo. O primeiro é o diâmetro, que é só você pegar uma maior das excentricidades, isso é o diâmetro do grafo. E o conceito do centro. Aí, ó, de novo, distância é um parâmetro, né, é uma medida, a medida do tamanho do menor caminho entre um par de vértices. Então, distância, par de vértices. Excentricidade, parâmetro de um vértice. Diâmetro, parâmetro do grafo. E centro. Centro também é relativo ao grafo. Só que o centro, ele não é uma medida. O centro, ele é um conjunto.
tá? Ele é um conjunto dos vértices que tem a menor excentricidade. Então, pega lá um grafo e, sei lá, eu achei que a menor excentricidade é 2. Todos os vértices que têm excentricidade 2, então, estão no centro desse grafo. Pode ser que só tenha um vértice, pode ser que tenha todos os vértices do grafo, ok? Beleza? Se a gente pensar, por exemplo, num grafo completo, todo mundo vê todo mundo. Qual é a excentricidade dos vértices num grafo completo? Entenderam a pergunta? Se eu tenho um grafo completo, todo mundo enxerga todo mundo. Qual é a excentricidade dos vértices, né? 1. Perfeito, Thiago. Qual é o diâmetro? 1 também. E o centro? Perfeito, todos os vértices estão no centro. Ok? Beleza? Se eu relaxar um pouquinho mais, vamos supor que eu tenho um vértice universal no meu grafo. O que eu posso garantir? Bom, esse vértice, ele vê todos os outros vértices. Então, certamente, eu sei que a excentricidade dele é 1, certo? Ele está à distância 1 de todos os outros vértices. Eu posso garantir que esse cara, ele está no centro, certo? Porque não tem como ter excentricidade menor do que 1, né? Então, eu posso garantir que ele está no centro. Eu posso garantir que ele está sozinho no centro? Não, não posso, né? Porque pode ter outro vértice que também tenha excentricidade 1, ok? Pode ter outro vértice universal no grafo. Belezinha? Tudo bem? Não posso garantir nada sobre o diâmetro, né? Só com essa informação aí do vértice universal. Tá? Bom, aí tem um exercício aí para vocês fazerem a determinação desses parâmetros, isso é só para treinar, tá? Bom, aí a gente passa, dado que a gente definiu o ciclo, dado que a gente definiu o caminho, a gente pode exibir, né? Na verdade, definir 2 tipos de grafos que também aparecem muito na literatura, que é o grafo ciclo. O grafo ciclo, ele é composto de um único ciclo, ok? Então, ele é apenas um ciclo, é isso aí, ó. Tá? Aqui no caso a gente tem um C4 e aqui no caso a gente tem um C5, ok? Então, isso é um grafo ciclo. Para ser ciclo em grafo simples, a gente precisa de pelo menos 3 vértices. Então, por isso que tem aqui essa restrição aqui, para n maior ou igual a 3. A notação, como eu falei, é Cn, onde n é a quantidade de vértices do nosso ciclo, tá bom? Seguindo aqui, o que é o grafo caminho? Bom, o grafo ciclo, ele é composto de um único ciclo, o grafo caminho, ele é composto de um único caminho. Então, ele é denotado por Pn, onde n é a quantidade de vértices. Aí, olha o problema que a gente tem aí. Lembram que o comprimento do caminho é a quantidade de arestas? Pois bem, na notação, ao invés de aparecer já esse tamanho, né, do caminho, não. Aparece o quê? A quantidade de vértices do caminho. Então, por exemplo, aqui a gente tem um P3. A ABC é um P3, ok? A ABCD é um P4. Observem o seguinte, um P3 tem tamanho 2 e um P4 tem tamanho 3, ok? Tem comprimento 3. Tudo bem? Então, isso aparece direto aí na literatura, ó. Por exemplo, uma classe muito famosa, não sei se vocês lembram, se vocês sabem, a gente às vezes pode caracterizar uma classe de grafos por subgrafo proibido. Não sei se vocês viram isso ou se vocês
conseguem vislumbrar o que é isso mesmo sem ter visto. O que é um subgrafo proibido para uma determinada classe? É uma estrutura, né, que não pode aparecer, ela é proibida para aquela classe. Então, se ela aparece, a gente já pode dizer que o grafo não pertence àquela classe. Então, por exemplo, os cografos, que são uma classe também, onde vários problemas ficam fáceis, inclusive, eles são uma classe onde essa estrutura aqui, ó, o P4 é proibida. Então, isso aqui não pode aparecer num cografo. Induzido, né? O que eu quero dizer por induzido? Se eu pegar 4 vértices, vão aparecer somente essas arestas. Não tem uma coisa assim, ó, por exemplo. Isso não é um P4 induzido, ok? Para ele ser induzido, quando eu pego esses 4 vértices, só aparecem essas 3 arestas aqui, ok? Beleza? Então, por exemplo, cografo não tem P4 induzido. Aí a gente tem várias coisas que a gente pode afirmar, por exemplo, sobre o diâmetro de um cografo. Cografo é uma classe bem bonitinha, é uma ótima sugestão aí para a parte do projeto, alguns problemas que ficam fáceis aí, tá? Por exemplo, Bruno Benício, quando fez projeto de análise de algoritmos, teve uma prova que caiu o problema sanduíche. Não sei se você lembra, Bruno, acho que foi a segunda prova. Inclusive, acho que só você acertou, ou quase acertou completamente uma questão lá que tinha de problema sanduíche. E o problema sanduíche, em geral, bom, para várias classes ele é NP completo. Mas para cografo, não. Para cografo ele é fácil. Beleza? Então, é uma classe aí onde alguns problemas ficam fáceis, é fácil de reconhecer, a gente tem caracterização por subgrafo proibido, então isso enriquece bastante o trabalho, né? Vocês podem apresentar a classe, onde fica fácil o problema, enfim, tá bom? É uma subclasse dos grafos perfeitos. Eu vou tentar falar de algumas classes, eu vou separar uma ou duas aulas, talvez, nessa parte de revisão, para falar de algumas classes bem famosas e provavelmente essas classes aí vão aparecer cordais, cografos, que são subclasses de grafos perfeitos. Em compensação, o problema sanduíche para grafos cordais, ele é NP completo. Beleza? Bom, tá bom. Então, mostrei aí para vocês um P4 bonitão. Lembrando que o P4 tem 3 arestas, embora na anotação apareça um número de vértices. Essa confusão já não acontece com o ciclo, né? Porque o ciclo tem a mesma quantidade de vértices e arestas. Bom, beleza. Bom, aí agora, eu não sei se vocês lembram dessa parte da caracterização de grafos bipartidos, né? Mas para a gente lembrar dessa caracterização, a gente tem esse exercício aí, ó. Eu quero que vocês determinem uma bipartição para 2 grafos que vão aparecer aqui. Eu acho que são só 2. Então, ó, primeiro aí a gente tem o C4, o grafo ciclo com 4 vértices. Dá pra gente biparticionar esse conjunto de vértices? Ou seja, não sei se o Aulus lembra o que é uma bipartição. Uma bipartição é quando a gente consegue particionar o conjunto de vértices em 2, de modo que todas as arestas do grafo estão aqui, ó, entre as partes. A gente não pode ter aresta assim, dentro de uma mesma parte. Isso é proibido para grafos bipartidos. Então, será que a gente consegue particionar esse conjunto de vértices aqui sem que a gente tenha essas arestas aqui numa mesma parte? Ou seja, todas as arestas vão ficar entre uma parte e outra? Me digam aí, a gente consegue? Sim, a gente consegue, né? Então, por exemplo, eu posso colocar o B e o D numa mesma parte, porque eles não têm aresta entre eles. Perfeito. E o A e C na outra parte. Tranquilo? Todo mundo? Belezinha?
Show? E o C5? O C5 a gente consegue essa bipartição? Me digam aí. O Thiago falou que não. Não rola. Bom, para a gente conseguir biparticionar, né? A gente tem que começar de algum lugar. Vamos começar aqui do vértice A. Se eu colocar o A numa parte, eu não posso colocar nem o B nem o C nessa mesma parte. Mas, por exemplo, eu posso colocar o E. Se eu colocar o E na mesma parte do A, eu não posso ter nem o B nem o D na mesma parte. Ok? Então, o D, ele tem que ir para a mesma parte do B, mas o B está na mesma parte do C. O que acontece? Eu tenho essa aresta aqui, ó, numa mesma parte. Observem que eu fui para o E aqui, mas eu poderia ter ido para o D. Vocês concordam que é simétrico? Tudo aqui é simétrico? Então, tanto faz aqui. Para onde eu vou ter o mesmo problema? Ó, selecionei o A, não posso pegar nem o B nem o C. Então, isso significa que o B e o C tem que estar na outra parte. Aí eu vou pegar o D. Mas aí, o C tem que estar na parte oposta do D e o E também tem que estar na parte oposta do D. Então, o E tem que estar na mesma parte do B e do C. Mas isso é um absurdo. Por quê? Porque o E tem aresta para o B. Então, não tem jeito. A gente não consegue biparticionar o C5. E se eu tentasse biparticionar um triângulo? Rola? O triângulo? De jeito nenhum, né? Mais fácil ainda de ver. Se a gente seleciona esse vértice aqui, nenhum desses dois pode estar na mesma parte dele. Esses dois vértices têm que estar na mesma parte, o que faz com que essa aresta aqui, né? Essa aresta aqui de baixo, ela não possa... ela descaracterize, né, a definição lá de bipartido. Certo? E se eu tentar, por exemplo, um C6? Virou um círculo. Virou um círculo. Se eu tentar, por exemplo, um C6, e aí, vai rolar no C6? Sim, né? Beleza? Então, o que isso está sugerindo pra gente? Quando eu tento biparticionar um ciclo, aqui eu tentei um ciclo de tamanho 5, aqui eu tentei um ciclo de tamanho 3. Será que o mesmo acontece com o ciclo de tamanho 7? O que vocês acham? Perfeito. Quando o N é par, quando a gente tem um ciclo par, a gente está conseguindo biparticionar. Quando o ciclo é ímpar, a gente não está conseguindo biparticionar. Então, toda vez que a gente, com isso, né, com essa nossa experimentação, a gente já sabe que toda vez que aparece um ciclo ímpar, não rola, não consigo biparticionar. Mesmo que o grafo ele não seja um grafo ciclo, mesmo que um subgrafo do meu grafo seja um grafo ciclo ímpar, eu não vou conseguir biparticionar esse pedacinho do grafo. Por mais que tenha mais coisa aqui fora, esse pedacinho que está lá dentro eu não consigo biparticionar. Então, eu não vou conseguir biparticionar o meu grafo, certo? Então, se aparecer um ciclo ímpar, eu já sei que não rola. Beleza? Ok? Então, eu olhei lá e eu sei que o ciclo ímpar é uma estrutura proibida para grafo bipartido. Eu sei que não rola. Agora, se eu olhar lá no meu grafo e não vir nenhum ciclo ímpar, será que eu posso afirmar que o meu grafo ele é bipartido? Ou seja, será que não possuir ciclo ímpar é uma condição suficiente e necessária para o grafo ser bipartido? A gente já viu que é necessário não possuir ciclo ímpar. Se aparecer um ciclo ímpar, eu já posso dizer, opa, não consigo biparticionar. Agora, será que é suficiente? Eu olhei e não vi nenhum ciclo ímpar lá dentro. Será que eu posso dizer, esse grafo, ele é bipartido? Sim, de fato. E a gente tem um teorema para isso, que é a caracterização de grafos bipartidos.
um grafo é bipartido se e somente se G não possui ciclo ímpar. Aí apareceu aqui, ó, se e somente se, esse conectivo lógico que indica equivalência, que indica caracterização. Beleza? Bom, aí do conhecimento prévio de vocês, a gente tem essa caracterização. Será que isso conduz a um algoritmo em tempo polinomial para identificar grafos bipartidos? Será que essa caracterização, será que a gente consegue um algoritmo eficiente, né? Através dessa caracterização? Para grafo bipartido? Sim, sim, né? O que a gente pode fazer aí? Uma busca já resolve. Uma busca já resolve. Porque não vão poder aparecer os ciclos ímpares, né? Então, lembra daquelas arestas que aparecem quando a gente monta a árvore? A gente já consegue identificar se tem ciclo ímpar por ali. Beleza? Ok? Porque distância, né? A distância não tem muito a ver com ciclo, né? Que, por exemplo, se a gente tem um triângulo, aí é o grafo completo, distância 1, né? Pode ser que não fosse um triângulo, fosse só um grafo, um vértice universal. Não vislumbrei muito não, Thiago. Beleza, calculei. Ah, sim, beleza. Eu posso calcular se, por exemplo, eu tiver o par, né? Uma par e uma ímpar ali entre as pontas, aí eu sei que fechou. Beleza. Eu sei que fechou um ciclo. Beleza. Ok. Bom, aí o que eu queria comentar com vocês, bom, tem essa demonstração desse teorema lá no canal, tá? Eu até queria comentar com vocês um pouquinho sobre essa demonstração, mas eu acho que não vai dar muito tempo. Aí a gente tem uma ida e volta, beleza? A gente tem uma ida e volta. Bom, a volta, G não possui ciclo ímpar. Então, o grafo é bipartido. Essa é a parte mais complicada, tá? Dessa demonstração. A ida é tranquila. Se o grafo é bipartido, então ele não possui ciclo ímpar. Bom, se ele não possui ciclo, né? Não há o que fazer, né? Então, pega um ciclo do grafo. Se o grafo ele é bipartido, o que acontece com esse ciclo, né? A gente sabe que as arestas eles estão sempre de uma parte para outra, né? Então, eu peguei lá um ciclo V1, V2 até o VK. Eu sei que vai ter uma aresta aqui de volta, fechando o ciclo, que eu não consigo desenhar porque a minha ferramenta aqui não me permite, mas algo assim, tá? Então, eu peguei um ciclo, uma sequência de vértices, V1, V2, V3, taraná, VK até o V1. Esse ciclo tem tamanho K, né? Tem K vértices. Então, o que eu posso afirmar? Supondo que o V1 está na parte X, porque por hipótese o meu grafo é bipartido, o V2 obrigatoriamente ele tem que estar na parte Y, certo? Então, o V3 tem que estar na parte X. O V4 tem que estar na parte Y. O que a gente está observando? Que quem está na parte X tem índice ímpar. E quem está na parte Y tem índice par. Aí observa o seguinte, o nosso ciclo acaba no VK, que eu não consegui desenhar aí porque o negócio aqui me atrapalhou. VK. E retorna para o V1, que por hipótese, né, que a gente pegou sem perda de generalidade, ele está na parte X. Então, onde é que tem que estar o VK? O VK tem que estar na parte Y. Ah, mas todo mundo que está na parte Y
tem índice par. Então, eu acabei de provar que esse ciclo que eu peguei, ele é par. Ok? Então, a ida é bem bonitinha e tranquila. Entenderam a argumentação? Pega um ciclo do grafo. O grafo é bipartido por hipótese. Pega um ciclo de tamanho K. Eu vou ter que escolher o início, né, desse ciclo V1, ele tem que estar ou bem em X ou bem em Y. Vocês concordam que não altera onde eu ponho meu V1? Não altera, né? Sem perda de generalidade, eu posso supor que ele está no X. Então, eu sei que como o ciclo do VK ele volta para o V1, eu sei que o meu VK ele tem que estar no Y, certo? E aí, porque eu tenho a aresta V1, VK para fechar o ciclo. Então, eu sei que todo mundo que está no X tem índice ímpar. Todo mundo que está no Y tem índice par. Então, o VK tem índice par. Então, o meu ciclo tem tamanho par. Ok? A volta, ela é um pouco mais complicada. A gente assume que não tem ciclo ímpar e tem que mostrar que é bipartido. Como é que a gente mostra que é bipartido até o momento? A gente tem que exibir uma bipartição, porque é essa definição que a gente tem em mãos para utilizar, né? Então, a gente exibe uma bipartição, que no caso aí é relacionado com distância. A gente elege um vértice qualquer do grafo e coloca num conjunto todos os vértices que estão à distância ímpar desse vértice. E no outro conjunto todos os vértices que estão à distância par, ou seja, todos os demais vértices do grafo. Isso é uma partição dos vértices, que observa que eu não tenho interseção, ou bem um vértice está à distância par, ou bem um vértice está à distância ímpar, né, de um determinado vértice. Então, aí eu pego todos os vértices do grafo e eu não tenho interseção. Então, isso é uma partição. O que falta eu mostrar? Que isso é uma bipartição, ou seja, eu não tenho arestas entre vértices de uma mesma parte. A partir daí, então, eu pego agora dois vértices que estão numa mesma parte, ou seja, dois vértices que estejam à distância ímpar de um determinado vértice. E aí, eu vejo que se existisse uma aresta ali entre eles, apareceria um ciclo ímpar. É essa a argumentação. Tá? Tem até um pouco a ver com isso que o Tiago aí falou das distâncias, porque a gente vai ver que os vértices têm a mesma paridade e se a distância, né, entre os vértices, os caminhos entre os vértices ali tem a mesma paridade, se você acrescentar uma aresta, par com par vai dar par. Quando você acrescenta uma aresta, fica ímpar, fechando o ciclo, né? E ímpar com ímpar dá par também. Quando você coloca mais uma aresta, você fecha um ciclo ímpar. Então, você consegue mostrar que entre os dois vértices ali de uma mesma parte, não possuímos, né, aresta para quaisquer dois vértices ali dessa bipartição que você exibiu, tá bom? Dessa partição que você exibiu, que é, portanto, uma bipartição, tá bom? Essa demonstração tem direitinho lá no canal. Então, se vocês quiserem dar uma passada lá, fiquem à vontade, tá? Bom, seguimos. Árvores. Vocês já estão, certeza, né, bem familiarizados com o conceito de árvores, porque vocês viram em grafos, em projeto de análise e em outras disciplinas, tá? Bom, em grafos a gente fala que uma árvore é um grafo conexo e acíclico. Então, a gente não tem ciclos e a gente tem caminho entre todos os pares de vértices, relembrando as definições que a gente viu hoje, tá? Então, aí um exemplo. Numa árvore, a gente tem o que a gente chama de folhas, que são esses vértices aqui de grau 1, ok? Observem o seguinte, como a árvore não possui ciclos, em particular, ela não possui ciclo ímpar. Então, se ela não possui ciclo ímpar, certamente ela é um grafo bipartido. Todo mundo concorda com isso? A gente acabou de ver que um grafo é bipartido somente se ele não possui ciclo ímpar. A árvore não possui ciclo. Então, em particular, não possui ciclo ímpar. Então, é um grafo bipartido. Ok? Tranquilo? Bom, a gente tem aqui alguns teoremas. Esse, por sinal, é bastante intuitivo.
Um grafo é uma árvore se e somente se entre cada par de vértices existe um único caminho. A gente não tem ciclo na parada, né? A gente viu ali um exemplo que tinha ciclo e a gente conseguia alguns caminhos, né? Entre os vértices. Então, a gente não tem ciclo e a gente tem caminho, porque é um grafo conexo, beleza? Então, daí a gente já tem que o caminho é único, né? Então, é um se somente se, a gente tem duas direções. Então, se a gente tem um único caminho, começando aqui pela volta, se a gente tem um único caminho, a gente quer mostrar agora que o grafo é uma árvore. Bom, mas eu tô afirmando por hipótese que entre cada par de vértices existe um caminho e ele é único. Se o caminho é único, não dá para ter ciclo, certo? Porque se tivesse ciclo, a gente teria mais do que um caminho. É bem intuitivo esse teorema, certo? Existe caminho, então é conexo entre todos os pares de vértices, beleza? E o caminho é único, então não pode ter ciclo, ok? Então a volta é bem tranquilona. E a ida também é bem tranquilona. A gente tá numa árvore e a gente quer mostrar que o caminho é único entre os pares de vértices. Se a gente está numa árvore, a gente sabe que o grafo é conexo e acíclico por definição. Então, vamos supor, por contradição, que existam dois caminhos entre um par de vértices. O que a gente vai chegar na contradição? Vai chegar na contradição que vai ter um ciclo, tá bom? Então, se existem dois caminhos, ó, eu chamei um caminho de P, o outro caminho de P', tá bom? E aí a gente vai remover uma aresta de um desses caminhos, uma aresta que está em P, mas não está em P'. Ora, se eu tenho dois caminhos entre os caras, eu continuo tendo o outro caminho inteirinho ali, intacto. Então, eu consigo um caminho aqui entre esses vértices que eu removi a aresta. Então, o grafo continua sendo conexo, porque eu continuo tendo caminho entre eles. Então, volta a aresta para lá. Eu já tinha um caminho e eu criei outro, que é o caminho direto pela aresta. Então, eu criei um ciclo, o que é um absurdo. Porque a árvore, por hipótese, né? A árvore, por definição, é um grafo conexo e acíclico. Ok? Beleza? Tudo bem, gente? Falei rapidão porque é intuitivo, tá tudo aí escrito, mas se vocês ficarem com alguma dúvida, pode falar. Tá bom? Resultado também muito importante para árvores. Vai aparecer. Ah, não apareceu. É a quantidade de arestas numa árvore. Então, em uma árvore sempre vale m igual a n menos 1. Então, o que quer dizer aí? Que numa árvore a gente tem sempre n menos 1 arestas. Então, quantidade de vértices menos 1. Se a gente pega um caminho, um grafo caminho, é bem fácil da gente ver isso, né? Por exemplo, esse grafo aqui, o P4. Todo mundo concorda que isso é uma árvore? Isso é uma árvore, porque é conexo e acíclico, certo? E a gente vê claramente aqui que a gente tem 3 arestas, que é a quantidade de vértices menos 1. Mas o que eu estou dizendo aqui é que isso vale para qualquer árvore. Então, a gente pode ter uma árvore, sei lá, cheia de, por exemplo... Isso é uma árvore, né? Então, dizendo que vale para o caminho e para uma coisa assim. Como é que a gente prova isso? Dá para provar isso aqui por indução, tá? Essa prova também tem lá no canal, mas ela é bem simples, ó. Por indução, base da indução é o grafo trivial, uma árvore com um único vértice, tem 0 aresta, então tá valendo a base da indução. Hipótese de indução, vamos supor que vale para qualquer árvore com até k vértices, tá bom? Então, vamos supor que qualquer árvore com até k vértices tem o número de vértices menos 1 arestas. Pega uma árvore agora com k mais 1 vértices.
Eita, aquela árvore virou isso, gente? Ou eu apaguei aquela árvore? Pega uma árvore com K mais 1 vértices, tá? Uma árvore qualquer com K mais 1 vértices. Ai, não queria fazer isso, queria ter voltado. Pega uma árvore com K mais 1 vértices. O que acontece quando a gente tira uma aresta de uma árvore? O que acontece? Se eu eliminar, por exemplo, essa aresta aqui, dessa árvore. Perfeito. Eu separo, né? Eu vou separar nesse pedaço aqui e nesse pedaço aqui. Vocês concordam que cada uma dessas componentes é uma árvore? Beleza? E é uma árvore com menos vértices, certo? Com até K vértices. Todo mundo concorda? Com no máximo K vértices. Esse pedaço aqui tem no máximo K vértices e esse pedaço aqui tem no máximo K vértices. Todo mundo concorda? Que a gente tinha K mais 1 vértices. O pior que eu poderia fazer aqui é deixar uma componente com um vértice só e a outra componente com K. Todo mundo concorda com isso? Ou seja, remover uma aresta, né, que conduz a uma folha. Beleza? Então, eu posso aplicar a minha hipótese de indução para esse pedacinho e para esse pedacinho aqui. Certo? Porque é uma árvore com no máximo K vértices. Então, esse pedaço aqui tem o número de vértices que tem aqui menos uma aresta. E esse pedacinho aqui tem o número de vértices que tem aqui menos uma aresta. Então, a gente soma essa quantidade de arestas e adiciona essa aresta aqui que a gente removeu. E pronto. Vai aparecer magicamente o n-1 aqui. Ok? Beleza? Então, é essa a ideia da indução aí para o Teorema 5. Por que eu estou fazendo questão, gente, de rever essa... Provavelmente vocês lembram desses resultados, talvez não lembrem da forma como foi demonstrado e tal, mas eu acho interessante, né, a gente discutir algumas estratégias. Por quê? Porque a parte teórica do trabalho, né, vai ser importante que vocês apresentem as ideias dos argumentos, talvez até o próprio argumento todo, cheio, né? Então, conseguir compreender algumas provas de NP completude. Então, é sempre bom, né, a gente tentar abstrair um pouquinho e ver essas demonstrações novamente, tá bom? Eu espero que não esteja sendo chato para vocês, tá? Professora, isso aí a gente já sabe, pula isso aí, tá? Pode falar, beleza? Ok? Então, a ideia aqui da indução. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Bom, o que a gente está dizendo ali? Que se é a árvore, então é necessário possuir n-1 arestas, ok? Se você olhou para o grafo, esse grafo aqui é uma árvore. Então é necessário ele possuir n-1 arestas. Agora, será que se eu olhar para um grafo que possui n-1 arestas, eu posso afirmar que esse grafo é uma árvore? Não. Perfeito. Pode ter ciclo. Perfeito, Thiago. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. Existe grafo que não é árvore e que tem n-1 arestas. Por exemplo, aí, ó, eu peguei um ciclo qualquer. Esse ciclo, ele tem n-1 vértices, né? Se ele tem n-1 vértices, ele tem n-1 arestas. Quando eu adiciono esse vértice aqui isolado, né? Eu tenho um grafo com n vértices e n-1 arestas. Ok? Beleza? Então, eis que aparece o Teorema 6, que ele amarra as coisas pra gente. Ó, ele fala o seguinte, bom, ter n-1 arestas não é suficiente pra gente garantir
que a gente tem uma árvore. Mas se a gente amarrar essa condição com ser conexo ou não possuir ciclo, aí a gente consegue garantir que é uma árvore, tá bom? Então, ó, o Teorema 6, ele diz o seguinte, vão aparecer ali 3 propriedades e a gente sabe que se a gente tem 2 dessas propriedades, a gente garante a terceira. Então, a primeira propriedade, o número de arestas é n-1. A segunda propriedade, o grafo é conexo. E a terceira propriedade é acíclico. A gente acabou de mostrar por indução que quando o grafo é conexo e acíclico, a gente tem n-1 arestas. Então, juntando essas duas, eu garanto n-1. O que falta a gente mostrar para o Teorema 6? Falta a gente mostrar que se a gente amarrar, por exemplo, n-1 com conexo, a gente tem acíclico. E falta a gente mostrar que se a gente amarra n-1 com acíclico, a gente tem o conexo. Ok? Beleza? Então, ó, foi o que eu falei aí, ó. A gente já mostrou que as duas últimas garantem a primeira. Faltaria mostrar que a primeira junto com a segunda garante a terceira e que a primeira junto com a última garante a segunda, tá? Ok? A gente faz uma prova por absurdo. Essa prova é bem bonitinha e é bem simples, tá? A gente tem n-1 arestas quando o grafo é conexo e a gente supõe que o grafo é acíclico, ok? Então, vai ter um ciclo lá, pelo menos um. Então, a gente tem que destruir os ciclos. Quando a gente destrói os ciclos mantendo a conexidade, o que a gente tem? Uma árvore, né? Beleza? A gente tem um grafo conexo e acíclico. Qual vai ser a contradição aí? A gente já começou supondo que a gente tinha n-1 arestas. A gente removeu arestas e obteve uma árvore conexo e acíclico. Então, a gente já tinha provado que tem n-1 arestas. A gente não removeu vértice. Então, eu tinha n-1 arestas, tirei aresta e continuei tendo n-1 arestas. Isso é uma contradição. Beleza? Ok? A gente vai fazer basicamente a mesma coisa na outra prova. Supõe que é acíclico, supõe que tem n-1 arestas e supõe, por absurdo, que é desconexo. Então, tem um monte de componentezinha conexa. Cada componentezinha conexa dessa é conexa e acíclica, por hipótese aqui, ó, o grafo ele é acíclico. Então, cada componentezinha dessa é uma árvore. Então, você sabe contar as arestas de cada componente. Aí, você junta essas componentes colocando uma aresta entre duas consecutivas. Beleza? Imagina aqui. Tenho essa componente, essa componente, essa componente, essa componente. Cada componentezinha dessa é conexa e acíclica. Então, é a árvore. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a aresta aqui, colocar a aresta aqui, colocar a aresta aqui. Vocês concordam que agora... Opa, a Siri reagiu aqui, foi mal. O que a gente tem agora? Agora a gente tem um grafo conexo e acíclico, é uma árvore. Então, eu adicionei aresta e tenho que continuar tendo a mesma quantidade de arestas que eu tinha. Absurdo. Beleza? Então, são duas provas que eu acho bem bonitinhas e bem tranquilas de fazer. Também tem lá no canal, tá bom? Belezinha, gente? Ficou dúvida? Ficou dúvida? Ficou dúvida? Ficou dúvida? Não? Show. Ai, tem vários resultados muito bonitinhos agora em árvores. Ó, em uma árvore sempre temos pelo menos 2 folhas. Isso aí é um corolário porque sai diretão do teorema da quantidade de arestas
que a gente tem? A gente pega lá o teorema do aperto de mãos, que diz que o somatório dos graus dos vértices é 2 vezes o número de arestas. Na árvore, a gente sabe que o número de arestas é n-1. Então, quanto é que vai dar o somatório dos graus dos vértices de uma árvore? Vai dar 2 vezes n-1, que dá 2n menos 2. Imaginem um grafo onde a gente não possui, um grafo conexo, né? Onde a gente não possui vértice de grau 1. Ou seja, todo mundo nesse grafo tem grau pelo menos 2. Vocês concordam que se eu somar os graus dos vértices de um grafo onde todo mundo tem grau pelo menos 2, vai dar maior ou igual a 2? N. Cada vértice tem grau maior ou igual a 2. Então, se eu somar os graus de todos os vértices, vai dar pelo menos 2 vezes N. Certo? Beleza? Não entenderam o que eu falei? Olha só, numa árvore a gente tem n-1 arestas. O teorema do aperto de mãos diz pra gente que quando a gente soma os graus de todos os vértices, dá 2 vezes o número de arestas. Então, numa árvore, a gente tem 2n menos 2. A soma dos graus dos vértices dá 2n menos 2. Se não existissem folhas no grafo, a gente sabe que todos os vértices têm grau pelo menos 2, porque não existem folhas, não tem nenhum vértice de grau 1 no grafo. Então, a gente sabe que num grafo onde não temos folhas, o somatório dos graus dos vértices dá pelo menos 2 vezes n, onde n é o número de vértices do grafo. Só que o nosso somatório deu 2n menos 2. Então, a gente consegue garantir que tem que ter pelo menos 2 folhas aí para ter esse menos 2 unidades aí nesse somatório. Entenderam a ideia? É bem diretão mesmo, por isso que é um corolário. Então, a gente já sabe que se está numa árvore, a gente tem pelo menos 2 folhas. Isso é bem intuitivo, pô. Pega um caminho, um grafo caminho. Um grafo caminho é uma árvore. E ele tem 2 folhas, as 2 pontas. Beleza? Aí, tem uma outra classe de grafos, que é o caterpillar. O caterpillar é uma árvore assim, ó, que tem uma espinha. A espinha são esses vértices do meio aqui. Parece realmente uma espinha. Isso é, por exemplo, um caterpillar. Isso aqui, ó, do meio, esses vértices aqui, são a espinha do caterpillar, né? E aí ele tem uma porção de folhas. A gente não sabe nem dizer quantas, né? Mas tem alguns problemas que são bem legais em caterpillars. Por exemplo, tem alguns jogos, o jogo da coloração. Eu tenho uma amiga que fez uma tese com o jogo da coloração em caterpillar. O jogo da coloração é muito interessante. São 2 pessoas competindo, é um jogo combinatório, então tem 2 competidores, né? O Bob e a Alice. A Alice quer minimizar o número de cores e o Bob quer maximizar o número de cores. Então, o Bob nada mais quer do que atrapalhar a Alice na coloração. E esse jogo foi estudado por algumas classes de grafos, inclusive Caterpillars. Tem uma tese lá da minha amiga Ana. Como é que é o sobrenome dela, gente? Ana Luísa, acho que é Carvalho. Lá do PESC, da COP, da UFRJ. Então, é uma tese muito bonitinha, foi premiada, inclusive. Não lembro por onde que ela foi premiada, mas ela foi premiada. Então, uma tese muito bonitinha. Tá? Então, só um parênteses enorme aí. Aí, ó, tem outro corolário aí que também trata do número de folhas. Então, ó, em uma árvore T sempre temos o deltão. Lembram o que é o deltão? O deltão é o grau máximo do grafo. Então, o deltão é sempre menor ou igual a F. Dá para fazer uma prova algébrica aí, tá? Pega o vértice de grau deltão, pega a quantidade de folhas. Então, a gente consegue mexer aí com o teorema do aperto de mãos e fazer uma prova algébrica para isso aí.
Então fica... Eu acho que tem até aqui a demonstração, ó. Eu ia deixar como exercício para vocês, mas a demonstração tá aqui. É bem algébrica mesmo, a gente pega o teorema do aperto de mãos, a gente sabe a quantidade de arestas que a gente tem, porque a gente está numa árvore. E... aqui eu nem fiz essa demonstração algebricona, não. Mas dá para fazer. Pega o vértice de grau máximo, o grau deltão. Então fica como exercício vocês tentarem fazer a demonstração por bem algébrica, tá? Aqui eu fiz, se não tiver folhas, e a gente já vê que já tem um absurdo ali. Não, eu tô ficando maluca, peraí. Eu acho que tá fora de ordem isso aqui. Tá fora de ordem. Porque dá para fazer esse corolário 4 numa demonstração assim também. Você vai crescendo o número e tal. Essa daqui é a demonstração que eu acabei de falar para vocês, pô. Essa demonstração que eu acabei de falar para vocês de corolário 3. Esse corolário 4 aqui acho que tá fora de ordem. Ele deveria vir para baixo. Eu tenho que alterar, tá? Esse corolário 4 dá para fazer uma demonstração super algébrica. Pega o... Super algébrica, mas não é super algébrica. Mas pega o vértice de grau máximo, pega a quantidade de folhas e vai fazendo as continhas e você vai ver que você vai chegar nessa desigualdade aqui. Tentem fazer, tá? Para vocês treinarem essa questão aí da abstração. Beleza? Bom, para finalizar, não sei se vocês lembram desse conceito aqui da ponte, mas a ponte é uma aresta que quando você remove, você aumenta o número de componentes conexas do grafo. Então, por exemplo, aqui naquele exemplo que a gente viu lá do início, né, da aula, essa aresta aqui é uma ponte. Se a gente remover, a gente aumenta o número de componentes conexas do grafo. Por que eu falo isso, gente? Aumentar o número de componentes do grafo, componentes conexas. Eu não quero dificultar a vida de vocês, não. Mas é porque o grafo originalmente ele já pode ser desconexo, tá bom? Então, obviamente, se o grafo ele é conexo originalmente, então quando você remove uma ponte ele fica desconexo. Mas quando o grafo ele já é desconexo, você remove uma ponte, você simplesmente aumenta o número de componentes conexas do grafo, tá bom? Então, numa árvore, né, a gente sabe que os caminhos eles são únicos entre todos os pares de vértices. A gente viu isso na aula de hoje. Então, a gente sabe que toda aresta numa árvore é ponte, tá? E aí a gente tem esse teorema aqui, ó, que ajuda a gente, inclusive, nessa hora de demonstrar que toda aresta é ponte. A gente sabe que uma aresta é ponte somente se ela não pertence a um ciclo. Afinal, se ela pertence a um ciclo, você remove ela e você continua tendo caminho entre os pares de vértices que são incidentes à aresta que você removeu. Então, você sabe que uma ponte ela não pode estar em ciclo. Se tem ciclo, não tem ponte. E se a ponte não está em ciclo. E com isso, a gente tem alguns resultados, né? Ó, todo grafo conexo admite uma árvore geradora. Um subgrafo com todos os vértices do grafo, que é uma árvore. Basta, para a gente achar uma árvore geradora, basta a gente ir removendo arestas dos ciclos sem deixar o grafo desconexo. Aí a gente vai ter uma árvore geradora. E um grafo conexo é uma árvore somente se toda aresta é ponte. A gente já sabe que os caminhos são únicos numa árvore por um resultado anterior. A gente sabe que a árvore é conexa e acíclico. A gente sabe que a aresta só é ponte se ela não tiver num ciclo. A gente não tem ciclo nenhum. Então, juntando esses resultados aí, fazendo uma argumentação, a gente chega nesse teorema 8. Tá? E todo grafo conexo admite uma árvore geradora. Beleza? Já estava aqui. Entrou aqui de novo, ó. Também tem que remover isso. Beleza? Todo grafo conexo admite um subgrafo gerador, que é uma árvore, tá? Como eu falei, o algoritmo é só a gente ir tirando essas arestas do ciclo sem desconectar o grafo.
Bom, e daí a gente sabe, ó, tem a demonstração aqui. Utiliza esses resultados prévios, tá? A gente sabe várias coisas. A gente sabe que um gráfico anexo tem no mínimo n-1 arestas. Vem daí, justamente. Por quê? Porque a gente sabe que todo gráfico anexo tem um subgrafo gerador, que é uma árvore. Então, a gente sabe que nessa árvore a gente tem n-1 arestas. Então, no grafo tem pelo menos isso. É daí para mais. A gente sabe que se a gente pegar uma árvore geradora para um grafo, uma aresta que está no grafo, mas não está na árvore, quando a gente adiciona essa aresta na árvore, a gente vai criar um único ciclo, vem dos resultados que a gente viu para a árvore, né? Os caminhos são únicos, quando a gente adiciona mais um caminho, a gente gerou um novo caminho, ou seja, a gente gerou um ciclo. E esse ciclo é único porque justamente o caminho era único, ok? Então, são vários resultados que vão aparecer aqui. Aqui eu coloquei alguns, tá? Só para fazer vocês retornarem um pouquinho aí no tempo. Esses resultados aqui, em geral, eles são bem intuitivos, tá? Tem a demonstração só desse teorema 9 aqui, mas os outros vocês conseguem demonstrar facilmente. Beleza? Bom, é isso. Faltam só 5 minutos para encerrar a aula. Na próxima aula a gente começa falando de algumas revisões. Eu quero falar do problema do isomorfismo com vocês. E eu vou fazendo algumas revisões, pegando uma classe aqui ou outra que vai surgindo, tentando trabalhar isso com vocês para ajudar vocês no direcionamento aí da segunda parte. Tá bom? Espero que tenham gostado da revisão. É isso. Quarta-feira a gente se vê de novo, tá bom? Um beijo, boa semana para vocês e até quarta. Vou parar a gravação aqui.